Olá a todos, agora aqui nós vamos ver nesse segundo vídeo sobre programação, sobre macros e funções. Vamos lá. Bom pessoal, é o seguinte, nós vamos ver aqui uma linguagem muito simples de programação. Por que essa linguagem de programação aqui em teoria da computação? Porque, bom, a gente está aqui interessado em discutir a questão do que é computável ou não. Pelo menos nessa primeira parte, a gente está interessado no que é sim computável. E com essa discussão, nós vamos usar modelos de computação para explorar a questão da computabilidade. E um modelo vai se basear aqui em uma linguagem de programação muito simples que nós vamos explorar, nós vamos estudar e nós vamos encontrar várias respostas a respeito das perguntas que cercam o assunto sobre o que é computável ou não, pelo menos nessa primeira parte. Bom, galera, assim, como toda linguagem de programação, essa aqui também vai ter o seu alfabeto, e esse alfabeto ele vai se dividir entre as variáveis, aqueles caracteres que vão definir o que são as variáveis e aqueles caracteres do alfabeto que vão definir o que vão ser as labels. As labels que seriam, no caso, os rótulos que nós vamos usar várias e várias vezes durante os nossos programinhas que nós vamos construir. As variáveis, é importante que eu divida aqui, serão conhecidas por três tipos. Nós vamos ter aquela variável de saída, nós vamos ter aquelas variáveis de entrada e também nós vamos ter as variáveis auxiliares. A variável de saída que eu falei no singular é apenas uma única variável e é a variável y. Toda vez que o nosso programa terminar, o valor armazenado em y será o valor retornado após terminar a execução de nosso programa. As variáveis de entrada serão conhecidas como x1, x2, se assim existir várias variáveis de entrada. As variáveis auxiliares seriam as variáveis z, z1, z2 e assim por diante. As labels, que são os rótulos, elas seriam as variáveis que começam com as primeiras letras do alfabeto, que seria a variável a, a1, a2 e assim por diante. Indefinidamente, nós teríamos a variável também b1, b2, se assim for a necessidade. E a gente vai nisso aqui até a label E, que nós vamos ver lá na frente, porque há algo de tão especial acerca dessa letra E aqui como label, a ser destacado. Pessoal, um alerta antes de continuar. Vou colocar aqui em vermelho. Aqui, nós não vamos usar números negativos. Aqui é como se eles não existissem. Números como -1, -2, assim por diante, aqui eles não existem. Qual é a sintaxe de nossa linguagem que nós vamos usar aqui? Bem, aqui nós vamos usar três comandos muito básicos, aqui que nós vamos ver já, e uma questão muito importante. Naturalmente, se vocês olharem no livro que eu vou falar mais tarde, seriam na verdade 4. Só que eu vou deixar um desses comandos para mais tarde, porque ele é como se fosse uma espécie de comando inútil. Esse comando seria aquele comando que a variável recebe uma atribuição de valor que é o dela próprio que ela já guardava antes. Isso aqui parece um pouco redundante, aliás, é redundante. Mas isso aqui vai servir de uma espécie de gambiarra que é equivalente à função que o conjunto vazio tem lá na teoria dos conjuntos. Agora, enfim, o que são esses três comandos, essas três funções muito básicas que nós vamos ver nessa linguagem? Nós temos primeiro, vamos ver aqui, nós temos a função de incremento, nós temos o decremento e nós temos o if
condição, a variável armazena um valor diferente de zero, go to A. Esse A que remete a um caractere do alfabeto que diz respeito a uma label. E esse A, essa label, geralmente ela está aqui à frente de uma linha aqui de nosso programa. E quando acontece go to A, é porque aconteceu o seguinte: se essa condição for verdadeira, então ele vai para aquela linha que tem essa label aqui na frente. Com isso daqui, a gente tem o poder de começar a permitir que o nosso programa fique em loop, faça iterações. Isso aqui nos dá o poder de iterar, mas ao mesmo tempo, isso abre margem para que o nosso programa entre em loop. Ele acabe parando nunca. Algo que está diretamente relacionado ao fato de um problema ser não computável. Agora, veja só, nós só temos esses 3 comandos muito simples e com eles nós vamos criar outros mais complexos. Por exemplo, você deve estar se perguntando como é que eu vou conseguir fazer... eu tenho uma variável v e eu quero atribuir um valor x. Bem, nós vamos ver lá na frente como vamos conseguir uma forma de usar esses 3 comandos aqui para criar outros comandos mais complexos. E esse tipo de comando aqui e outros mais, nós vamos ir desenvolvendo e ir agregando ao nosso programa. Ao nosso programa não, perdão, à nossa linguagem. Agora, reveja quando eu falei que aqui nós não temos números negativos, como -1, -2, -3, assim por diante. Isso aqui não existe. Agora, veja só. E se eu estiver executando essa linha aqui, eu estiver executando isso aqui, eu tenho uma variável v, e eu fizer um decremento nela, uma vez que essa variável v ela é igual a zero. E eu estou subtraindo ela, ou qualquer valor que for, isso aqui não vai dar, por exemplo, -1. Não. Aqui vai dar 0 e pronto, acabou-se.